Bem, minha gente, estou aqui no México, no sítio arqueológico de Teotihuacan. É uma das maravilhas da humanidade, um centro histórico magnífico. São 30 quilômetros de ruínas pré-colombianas que são anteriores à supremacia asteca na região da Mesoamérica. Teotihuacan é uma civilização misteriosa, muito pouco conhecida, que tem seu apogeu em 300 depois de Cristo, mas que começou seu desenvolvimento em 200 antes de Cristo e foi uma cidade abandonada, totalmente abandonada, em 700 depois de Cristo. Quando os astecas aqui chegaram em 1305, já encontraram ruínas com mais de 500 anos de abandono e acreditaram que era uma obra tão grandiosa que não poderia ter sido construída por seres humanos. Então eles deram o nome de Teotihuacan, ou seja, a cidade onde habitavam os deuses. Eles acreditaram que os deuses tinham construído essa grande cidade, que era daqui que os deuses tinham vindo e tinham criado todos os seres humanos. Teotihuacan. Essas ruínas foram descobertas em 1905. Arqueólogos vieram do mundo inteiro escavar e até hoje menos de 30% de todo o sítio arqueológico já foi escavado. Imagine as maravilhas que ainda nos esperam. Aqui atrás de mim tem a pirâmide da Lua e aqui atrás a pirâmide do Sol, que tem as dimensões de base iguais às da pirâmide do Egito, mas bem mais baixas, são 65 metros de altura. As pirâmides aqui na Mesoamérica, diferente das pirâmides egípcias, não eram tumbas, eram templos, locais para sacrifícios humanos, para oferendas e de muita religiosidade e espiritualidade. A região de Teotihuacan é maravilhosa, tem um núcleo chamado Avenida dos Mortos, porque quando os astecas aqui chegaram, acreditaram que eram tumbas que estavam aqui, tumbas de reis que foram beneficiados com a possibilidade de estarem próximos dos deuses. Mas, posteriormente, confirmou-se que não eram tumbas, não são tumbas aqui, são templos e palácios para a realeza. Pra vocês terem uma ideia, em 250 depois de Cristo, moravam 220 mil pessoas aqui em Teotihuacan, a cidade mais populosa das Américas em todos os tempos e uma das mais populosas do mundo antigo. Tinha mais moradores aqui em Teotihuacan do que em Roma. Imaginem vocês que esplendor. Viajar não é mero entretenimento banal. Viajar é cultura, é ampliação da consciência, é transcendência e eu recomendo vocês que, se puderem visitar o México, não deixem de vir até Teotihuacan. Fica a 50 quilômetros da cidade do México, facílimo de chegar e um sítio arqueológico realmente fascinante. E é bem metafórico, porque existe uma grande avenida que conecta a pirâmide do Sol com a Lua, masculino e feminino, bem junguiano. Precisamos dessa conexão, precisamos das nossas avenidas, só que não avenidas dos mortos, como erroneamente os astecas denominaram, mas avenidas de vida, avenidas de consciência, de entendimento, de maturidade, de transcendência, para que nós possamos conectar o sol e a lua, o calor e o frio, o masculino e o feminino, a força e a vulnerabilidade, o sentimento e a racionalidade, num ciclo virtuoso de individuação. Teotihuacan, história, filosofia, mitologia, psicologia. Essa é a pirâmide do Sol em Teotihuacan, no México. Sua base tem mais de 250 metros e é do mesmo tamanho da base da Grande Pirâmide do Egito. Mas sua altura é 66 metros, enquanto que a Grande Pirâmide tem mais de 140. Então essa pirâmide de Teotihuacan caberia dentro da Grande Pirâmide do Egito.
E existe um mito asteca incrível, que é o mito da deusa mãe, Coatlicue. Nesse mito, a deusa mãe era uma mulher linda, jovem, casada com o deus das nuvens, o deus dos céus. E eles viviam um romance com muito amor, com muito carinho, com muito respeito. Porém, Coatlicue começou a desconfiar que o seu marido a estava traindo. E ela então pegou ele no flagra com outra mulher. Ele era muito sedutor, ele era muito conquistador. Tomada por uma raiva inominável, ela matou o seu marido. Corroída pela culpa, pela angústia, ela se isolou, ela ficou morando no templo a seu louvor e ela ficava o dia inteiro apenas varrendo esse templo. Se tornou uma dona de casa. O mito conta que ela então começou a se deformar externamente, envelheceu, ficou com rugas e amargurada, e daquela bela jovem, aquela mulher linda, só sobrou uma mulher velha, angustiada, movida pela culpa, e que teve 400 filhos. A filha mais velha, ela a deusa que se tornaria a lua, e os outros filhos as estrelas. Um dia, um pássaro voa, chega na janela do templo onde ela estava arrumando tudo, deixa cair uma pena, ela guarda a pena. Dias depois, ela reconhece que está grávida. Foi grávida, ficou grávida espiritualmente, sem ter nenhum tipo de relação sexual. Quando os filhos descobrem que ela estava grávida, ficaram revoltados, liderados por sua filha mais velha, a Lua, e quiseram matar a mãe. Um dos filhos avisou a mãe: olha, tá todo mundo com raiva, fuja. E a mãe então foge, grávida, para as montanhas. A gravidez começa a prosperar e o seu filho que estava na barriga era o deus da guerra. E esse deus da guerra disse para ela: olha, quando eu nascer, eu vou lhe proteger e ninguém vai fazer mal a você. Só que a mãe não acreditou, ele era um bebê, ela estava ouvindo vozes, tinha uma conexão espiritual com ele, até que os 400 filhos de Coatlicue chegam na montanha, ela dá à luz, só que o seu filho, o Huitzilopochtli, nasce o deus da guerra, um adulto com armadura, poderoso, com uma arma que era uma serpente que lançava raios, e ele esquarteja os irmãos. Primeiro ele degola e esquarteja sua irmã, a Lua, que então sobe para o firmamento. Ele era o deus da guerra e o deus do sol. E desse dia em diante é preciso sangue para que o sol volte ao firmamento depois que é a noite e que tem a lua. Os sacrifícios humanos entre os astecas eram realizados no local onde, em termos míticos, foi realizada a batalha entre o deus da guerra, que se torna o deus do sol, e a deusa Lua, que era sua irmã e que tentou matar sua mãe, Coatlicue. Esse mito é muito interessante. Primeiro, porque não encontramos muitas vezes em muitas famílias os filhos que não aceitam que as mães refaçam a própria vida, que busquem se apaixonar de novo, restaurar sua feminilidade. Por quê que os filhos exigiam que essa mãe fosse celibatária, fosse apenas alguém que arrumava a casa, que cuidava deles, que se anulasse enquanto mulher? Cadê o feminino? Será que muitas vezes não encontramos isso? Esse mito não traduz algo muito comum na nossa jornada pessoal e familiar? Outra simbologia importante é que é necessário essa harmonia entre sol e lua, entre dia, noite, e para que haja sol, calor, vida, é necessário que haja noite, sombras, a totalidade num ciclo de transformação constante. E para que haja essa conexão entre a totalidade, entre os polos opostos, é necessário sacrifício. Na mitologia e nos rituais astecas, é necessário sangue. Coatlicue, corroída pela culpa, pela angústia, ela envelhece física e espiritualmente. Cuidado, cuidado, porque a culpa não é um bom conselheiro, o medo não é um bom conselheiro, a raiva não é um bom conselheiro, assim como a vingança. Os 400 filhos de Coatlicue, deixa isso claro, também a vingança não é uma boa conselheira. E quando Huitzilopochtli, o deus da guerra, vai defender sua mãe, movido pelo amor, ele então encontra o seu lugar no mundo. O amor é um bom conselheiro, o senso de justiça é um bom conselheiro, mas a raiva, a culpa, a angústia, o medo não são bons conselheiros. Pensem nisso quando vocês estiverem
lidando com as situações desafiadoras da vida, quando vocês estiverem lidando com o ciclo Sol-Lua, o ciclo de calor e de esfriamento. A vida é assim, marcada por ciclos. Tem momentos que você vai estar mais sol no seu trabalho, está motivado, aquele projeto tem sentido para você, mas tem momentos que você vai ter que estar meio lua, meio noite, meio com sono, meio não é isso, não bateu, não deu liga. E você não pode se desesperar. Não precisa ser movido pela raiva, não precisa ser movido pela vingança, não precisa ser movido por um processo destrutivo. Precisamos de uma alma que transcenda, uma alma que entenda a necessidade de aprendizagem constante num ciclo virtuoso de desenvolvimento e de aprendizagem. E tome muito cuidado quando você se conectar com as mulheres que estão em busca de ressignificar a própria existência, integrando o feminino. Coatlicue não abandonou a maternidade dos seus 400 filhos. Inclusive, ela estava tendo seu mais jovem filho. Ela não negligenciou, mas os filhos mais velhos não aceitaram essa jornada pessoal de Coatlicue. Pense nisso quando você se relacionar com as mulheres. Pense nisso se você é mulher, quando for se relacionar com a sua própria jornada da alma em busca de si mesma. Valeu, galera!